Olá, meu nome é Sérgio, sou dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Pai Jobim de Minas, na cidade de Guabiruba, Santa Catarina. E o tema do nosso vídeo de hoje é: os orixás tiveram um corpo físico, viveram na terra? Vamos lá então, ao tema de hoje. Então, gente, quando se trata do que eu falo de falangeiro, né, de orixá, que são aqueles que baixam na Umbanda, por exemplo, algum Beiramar, algum Sete Ondas, Oxós Caçador, Oxós das Matas, enfim, que são falangeiros dos orixás. Sim, eles são espíritos de pessoas que passaram pela terra, certo? Mas e o orixá, a divindade em si, né? Eu já falei em outros vídeos, né? Até eu tenho um vídeo no canal que se chama Sobre Incorporação de Orixás à Umbanda. Se você não viu, vai lá assistir esse vídeo para você entender melhor o contexto da situação, né? Onde eu falo que não existe o orixá não consegue incorporar na pessoa antes dela ser iniciada, porque o orixá é uma divindade, né? E o ser humano não suporta a energia do orixá. Então, quando o orixá tenta entrar na pessoa, a pessoa bola, ela apaga. Então, só a partir da iniciação do candomblé, raspagem, aquela coisa toda, que o corpo da pessoa é preparado para receber um fragmento daquele Deus, daquela divindade, que é posta dentro da pessoa, na iniciação, para daí ela poder dar transe, certo? Do orixá, ok? Para suportar a energia do orixá, né? Então, assim, ó, alguns orixás, pelo menos alguns que eu sei, né, tiveram uma vida terrena, passaram pela terra, né, mas isso muitos séculos atrás, né. Dois exemplos claros que a gente sabe de orixás que tiveram um corpo físico nesse plano terreno foi Xangô, que realmente foi o rei de Oió, que é uma cidade da Nigéria, na África, né, tanto que o Alafim de Oió, o rei de Oió atualmente, é descendente do orixá Xangô. Então Xangô realmente ele teve um corpo físico, um avatar na terra, assim como Oxum também teve o seu corpo físico. Pai Sérgio, então se eles tiveram um corpo físico, eles não são divindades, eles podem baixar num terreiro de Umbanda, assim como os falangeiros, como as entidades. Não. Por que não pode, gente? Mesmo que alguns orixás tiveram um corpo físico, tá? Eu não sei se são todos, mas alguns tiveram, como Xangô e Oxum. O que acontece, né? Por que o ser humano não aguenta a energia deles, mesmo que eles foram encarnados? Porque eles não são espíritos comuns, certo? O que vai acontecer? Eles são, sim, divindades. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele também é uma divindade, certo? Que teve um corpo físico na terra. Ele escolheu viver como um homem, certo? Então, ele é um ser divino criado por Deus, assim como os orixás, certo? E escolheu ter um corpo terreno, uma passagem pelo campo físico, pela matéria, pelo planeta, certo? Mas nem por isso, né, mesmo depois da passagem dele, quando ele passou aqui nessa terra, ele viveu como um homem comum, né? Mas ele era um ser humano especial. O avatar de Jesus que viveu na terra era especial, tanto que ele fez milagres. E assim é o orixá. Só que ninguém tem o poder de receber o Espírito de Jesus Cristo, porque ele é um ser muito elevado, ele é um ser que mesmo que teve uma passagem terrena por escolha dele, ele é um ser divino. Então ninguém suportaria receber a energia de Cristo. E assim é com o orixá, certo? Xangô e Oxum, se eu não me engano, o Batalá e a grande maioria dos orixás teve sim por escolha deles uma passagem pelo plano terreno, e muitos foram muitos séculos antes de Cristo, né? Alguns no começo da passagem do ser humano, no início do ser humano, da criação do ser humano, né? E por que alguns orixás escolheram vir para a Terra, né? Para ajudar na evolução do ser humano que estava começando a engatinhar, certo? Por exemplo, algum veio para ensinar o homem a cultivar a terra, algum veio para trazer a forja, as ferramentas, a enxada, né? E assim vai. Então os orixás vieram por uma finalidade, geralmente na criação do ser humano, na concepção, quando o ser humano estava sendo criado, não criado, mas quando ele estava começando a civilização, enfim, né? Mas
não quer dizer que ele é um espírito comum como uma entidade, como um caboclo, como um preto velho ou como um falangeiro de Umbanda. Ele continua sendo uma divindade. E ninguém tem o poder de suportar a energia de uma divindade, certo, gente? Né? E por isso, volto a dizer, né, não muda essa questão, orixá, ninguém tem o poder de suportar e incorporar o orixá sem haver a iniciação, né, que é o caso do candomblé, onde eles fragmentam uma partícula daquela energia, daquele orixá, e colocam dentro da pessoa, e daí para poder haver o transe, certo? Já fiz um vídeo que explica a diferença entre transe, incorporação e possessão, certo, gente? Então, se você não viu esse vídeo também, volte lá e vê, para você entender também. Fica mais fácil um vídeo ligar o outro, certo? Então, o orixá, alguns orixás, ou a sua grande maioria, realmente teve uma passagem na Terra, um avatar terreno, mas não deixa de ser divindade. Não quer dizer por isso que as pessoas podem, o ser humano é capaz de suportar tamanha energia, porque não é. Assim como ninguém tem o poder de receber a energia de Jesus Cristo. E ele não deixou de ser um homem, e justamente assim como os orixás, né, é um ser divino criado por Deus, que também escolheu viver na Terra um período como um homem comum. Logicamente ele era um ser especial, assim como os orixás também eram e fizeram grandes feitos enquanto tiveram sua passagem humana na Terra, certo, gente? Então, né, eu também acreditava que os orixás não tinham tido vida terrena, né? Também porque a gente sabe que muitas lendas e tãs que são criados nem sempre aconteceu aquele tã, aquela passagem, né, aquela lenda na vida do orixá. Muita lenda foi criada para explicar determinados fundamentos, determinadas coisas, né? Que nem a lenda de Ogum com Nanã. Na verdade, Ogum nunca teve uma briga com Nanã, como diz a lenda, aquela história toda, né? Mas esse tã ele foi criado, né, para separar. Nanã ela é um orixá, né, antes da Era dos Metais, certo? Então, quando Nanã teve o seu avatar terrestre, se for que ela teve, não existia a Era dos Metais ainda. Ogum não tinha feito a sua passagem pelo plano terreno, pela Terra, como encarnado, certo? Então, é uma forma de explicar por que Nanã não se utiliza dos metais. Então, se criou essa lenda de que ela teve uma rixa com Ogum, e não é bem verdade, logicamente. Ela não usa porque quando Nanã é a anciã mais velha, a Iabá mais velha, ela dá um tempo anterior à idade dos metais, certo, gente? Então a lenda é criada muitas vezes para explicar um fundamento, se cria uma lenda, um itã, e nem todos eles são verdadeiros, tá? Mas teve orixá que viveu sim, Xangô viveu, foi realmente Alafim de Oió na África, isso há muitos milhões, há 1000 anos, antes de Cristo vir ao mundo, certo? E Oxum também, né, teve uma vida na Terra, tá, gente? Então, fica aí esse esclarecimento, né? Isso é algo que eu aprendi recentemente, através de estudos, e venho aqui passar para vocês, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E também, tem muitas pessoas que têm essa dúvida, o orixá viveu, não viveu? O orixá, a sua grande maioria sim viveu na Terra, ok? Mas são seres divinos, né? E ninguém pode ter o poder de receber a energia do orixá sem haver iniciação, ok, gente? Fica bem claro isso. Meu saravá fraterno a todos, um forte abraço, axé.